dos seus princípios. Deus veio e trouxe então elementos como a ciência que pode consertar-nos e abençoar-nos quanto vida, quanto pessoa, quanto existência, quanto biologia, para consertar-nos espiritualmente. Ele nos trouxe a sua palavra e nos trouxe os seus profetas que compreendem a sua palavra e nos dirigem. E para nos dirigir como nação, trouxe uma nação profética para nos pontuar. O Deus da profecia, o Deus da palavra, o Deus que quer nos reunir como um só povo, como uma só nação, para o louvor da sua glória, com o seu caráter, com a sua vida, com a sua unção e a sua realidade profética. Foi assim no passado, é assim nos nossos dias. Nós estamos aqui nesse ano porque Deus nos deu, através do apóstolo René, um entendimento, uma visão profética. E olha que o tema foi liberado no ano passado, quando nós ainda tínhamos um governo que nós achávamos e queríamos que era mesmo tão favorável a nós. E já ali, Deus liberou a palavra do Senhor. Eu preciso fazer um realinhamento profético com vocês. E é sobre isso que Deus está nos falando. É sobre isso que Deus está tratando. Para consertar a biologia, Deus trouxe os hospitais e o aspecto biológico, mas para consertar-nos espiritualmente, Ele trouxe a sua igreja. Deus tem sempre o seu modo. E um dia Deus teve que mandar uma nação olhar para a casa do oleiro, para uma olaria. Porque Ele disse: eu tenho o poder de fazer, eu tenho o poder de desfazer, eu tenho o poder de refazer aquilo que foi desfeito. É esse Deus Todo-Poderoso que quer olhar para nós e gerar em nós esse caráter profético. E a partir de nós, você quer ser profeta? Conserta a sua casa. Profeta? Conserta lá o ministério. Vocês querem ser profeta? Cala a bolsa. Não é no trono, não é no pau. Esse é o caminho do profeta. Senhoras e senhores, bem-vindo aos atos proféticos. Bem-vindo à casa do oleiro. Deus vai nos consertar e nós seremos sim profetas que agradem o seu coração maravilhoso. Amém. A medicina e a olaria possuem processos que se assemelham. Na medicina, fatores pré-existentes ao nascimento, sejam eles genéticos, ambientais ou desconhecidos, podem interferir na formação de um feto. É conhecido como malformação congênita, toda anomalia funcional ou estrutural na formação fetal. Do mesmo modo, vasos podem sofrer interferências em sua formação. Se houve alguma sujeira no barro enquanto ele está sendo moldado nas mãos do oleiro, ele quebra. Não há como formar um vaso novo com sujeiras em sua estrutura. Se afasta. Carrega no centro. Rápido. Vamos, mais uma vez. Reaja. De novo. O que aconteceu? Eu ouvi o chamado. Vamos listar. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou o novo médico desse hospital. Hoje é minha noite de plantão. Muito prazer, doutor. Você é informado? Há uma semana. Doutor, eu estive olhando sobre o histórico desse O que paciente. aconteceu com ele? Uma parada cardíaca. Se o senhor me permite, eu olhei alguns fatos sobre ele e vi que vocês não desligaram os aparelhos. Eu não entendo o porquê disso, dessa situação, sendo que ele só piora a cada dia. Você acabou de se formar e já está desistindo de um paciente. Quando eu estava na faculdade,
ele já era paciente desse hospital. O meu orientador me fez estudar todo o código genético do paciente. Eu também estudei. Meu orientador também me passou isso. Eu até conheço esse paciente, mas nunca o tinha visto pessoalmente. Se você o conhece a fundo, a sua história, a sua genética, você jamais pensaria em desligar os aparelhos. O senhor deve estar meio desatualizado, porque na época em que o senhor se atualizou sobre ele, ele já estava com falência múltipla de órgãos e os seus sistemas todos entrando em colapso? Na verdade não, o quadro era muito pior. Nós já estamos tendo melhoras significativas. Melhoras, doutor. Se o senhor tem um minuto, eu vou te atualizar do quadro dele. Veja, olha o resultado dos exames. O paciente apresenta sintoma forte de prostituição, taxas altíssimas de corrupção e a pressão intracraniana tem aumentado devido ao julgo de idolatria na sua mente. Fale mais sobre o quadro. Vamos começar pela síndrome de Immorales, a síndrome da imoralidade desse país. Bem-vindos! Tempos de vidas ceifadas. Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal registrou 107 mortes só nas rodovias nesse período. Em 2023, o número de acidentes subiu para 1.085. Infecções sexualmente transmissíveis, sambódromos em todo o país lotados, aplaudindo de pé aqueles que corrompem os valores, sem deixar de falar naqueles que um dia estiveram no altar e hoje conduzem a muitos em cima de blocos. Bem-vindos à Festa da Carne! Censurados! Censurados! Todos censurados! Aí está, mais um sintoma do adoecimento brasileiro, corruptio síndrome, a síndrome da corrupção. Supremo Tribunal Federal corrompido e tendencioso, um STE aos moldes de um regime ditador, e não haveria outro resultado a não ser o sofrimento do povo, pois está escrito no Salmo 37 que a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua o juízo, e ele carrega no seu coração a lei do seu Deus. Mas quando o justo não está no poder, o povo padece. Agora veja o quanto a pressão do paciente aumentou. Tudo isso devido à síndrome de idolatria, a síndrome de idolatria na sua mente. Você não me contou nenhuma novidade. Eu já sabia de tudo isso sobre o paciente. Então o que justifica o Senhor ver uma forma de melhorar a vida desse paciente? Como o Senhor bem sabe, houve um agravamento desses sintomas até chegar ao estado atual. O histórico do paciente nos mostra isso. Então você acha que você conhece o histórico desse paciente? Eu estudei esse caso muito mais do que o Senhor imagina. Então me mostra o que você encontrou de novo. Muito bem. Olhando o histórico do paciente, procurei levantar registros sobre ele, para que pudesse chegar ao nexo causal e entender como chegou nessa proporção. E chegando lá, vejo aqui, doutor, onde está a síndrome de toda a imoralidade desse país. Me fale mais. Olha só,
Em meados do século XVIII, as primeiras casas de prostituição surgiram em São Paulo, com a descoberta de ouro em Cuiabá. São Paulo transformou-se em um ponto de passagem obrigatório de forasteiros, indivíduos turbulentos, depravados, criminosos e prostitutas que se preparavam para a exploração das minas, enchendo as casas de jogos e tabernas. No final do século XIX e início do século XX, a prostituição ganhou espaço na sociedade brasileira. Grandes bordéis e zonas de meretrício construídos e frequentados por homens de várias classes sociais. Os lugares de prostituição, tais como cabarés, cafés-encontros, pensões chiques, teatros e restaurantes, estabeleceram uma grande rede de sociabilidade. E tal rede é mantida por uma série de personagens: artistas, músicos, coristas, dançarinas, boêmios, gigolôs, prostitutas de diversas nacionalidades. A zona do meretrício funciona com códigos, leis e práticas próprias que funcionam até hoje, transformando-a em um espaço de interação social. Mas ainda não é a origem. Investigando mais a fundo, doutor, vamos para lá. Vamos aonde tudo começou. O senhor acha que um dia nós voltamos para lá? Lá pro outro lado? Nossa casa é aqui agora, mas vou lhe dizer que tem muita saudade de lá. Queria que você tivesse conhecido. Teria pelo menos a oportunidade de ser livre alguns anos da sua vida, como eu fui. Tu não merecia má sorte de ter nascido já aqui nessa terra, escravizada pelo homem branco. Um dia nós voltamos para lá. Se tu quiser, eu te coloco nas minhas costas agora e a gente vai nadando. Por que estás a conversar? Não tens trabalho a fazer? Perdão, senhor. A gente só para um pouco aqui para descansar, mas já estamos de saída. Vamos. Espere. Deixa-me ver com esta negrinha. Vamos. Deixa eu ver a tua boca. Anda, me obedece. Traços delicados. Hoje vai dar prazer a alguém. Leve ela para os meus aposentos. Minha filha, não. Oh, meu Senhor, tem de piedade. Oh, meu Senhor, tem de piedade. Tem pena da crioula, Senhor. Tem pena dela. Ela é moça inocente, meu Senhor. Já nasceu aqui nessas terras. O pai e mãe foi trazido pra cá, dentro das caravelas. Calado imprestável! Se voltares a falar comigo outra vez, mando te matar. Escória! Leve ela. Na colonização, os primeiros homens a aportarem no Brasil vieram sem famílias a fim de explorarem as terras. E como forma de manterem os seus anseios sexuais, os colonos mantinham relações sexuais com as índias e a engravidavam. E ali se estabeleceu as bases das maldições, não somente da imoralidade, mas também da corrupção. A terra era saqueada e usurpavam a riqueza, doutor. Os primeiros casos de enriquecimento ilícito aconteceram logo no século XVI, quando o governador-geral Mendes Sá foi denunciado por Gaspar de Barros Magalhães e Sebastião Álvares. Em 1562, levaram um longo relatório ao rei, tecendo duras críticas à má administração de Mendes Sá. No Rio de Janeiro, os mercadores de escravos que saíam da África e seguiam para o Rio da Prata e tinham que parar para abastecer no rio. Já sabiam que tinham que pagar propina ao governador da capitania. Para que essas embarcações pudessem parar na costa, era exigido algum tipo de contribuição ilícita, como ter o direito de
subir a porta e escolher os melhores escravos. Dizia-se que era preferível ser roubado em alto mar do que aportar no Brasil. Século XIX. O comerciante John Luca, que para cá viera após a abertura de portos, comentou sobre o costume de aquisição vizinha em asta pública de terras penhoradas pelo não pagamento de impostos. Ele relatou: nessa transação, observam-se estreitamente as formalidades legais e tem-se a ilusão de que a propriedade foi adjudicada ao maior ofertante da asta pública. Mas na realidade, o favoritismo prevalece sobre a justiça e o direito, pois que não há ninguém bastante atrevido para aumentar o lance de uma pessoa de justiça, de fortuna e influência. E parece ser de regra que em todo o Brasil a justiça seja comprada, e esse sentimento se acha por tal forma arraigado nos costumes e na maneira geral de pensar que ninguém o considera errado. Por outro lado, protestar contra a prática de semelhante máxima pareceria não somente ridículo, como serviria para tirar o queixoso em completa ruína. Agora olhe, doutor, veja, aqui está os sintomas do agravamento desse paciente. A corrupção. Caso Anões do Orçamento. Entre 1980 e 1990. Quantia envolvida, 800 milhões de reais. Georgina de Freitas, 1991, 2 bilhões de reais. Caso Banestado, ano de 1996, 30 bilhões de dólares. Vampiros da Saúde, entre 1990 e 2004, 4,8 bilhões de reais. Banco Marca, ano de 1999, 3,7 bilhões de reais. Navalha na Carne, 2007, 1,6 bilhões de reais. Caso Zelotes, ano de 2015, 19 bilhões de reais. Fundo de Pensão, ano de 2015, 3 bilhões de reais. Operação Lava Jato, 2014, mais de 42 bilhões de reais. Segundo os registros de Pero Vaz de Caminha, uma missa foi celebrada ali, no nascedouro do país. Em solo brasileiro também havia uma herança espiritual, trazida nas caravelas. Anos depois, essa infecção se espalhou por todo o país, deuses ocultos sendo adorados nos 4 cantos da nação. E isso foi apenas o início de tudo que aconteceu na nossa nação.
aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa repulsa. O corpo é formado por sistemas, órgãos interligados. É uma rede de veias conectadas, juntas, articulações. Esses são apenas alguns dos graves sintomas deste paciente, que tem progredido ao longo dos anos e ganhando suas ramificações. Diante disso, doutor, eu te pergunto, onde está a melhora? Você só esqueceu de dizer, no Rio de Janeiro, o lugar que você diz que é a sede mundial do carnaval, também foi o começo de uma resposta imunológica. Em 1859 surgiu ali a primeira igreja presbiteriana no Brasil. No norte do país, onde existem focos de adoração a deuses desconhecidos e idolatria, também lá surgiu a primeira Assembleia de Deus no Brasil, no Pará, em 1910. A Bahia, onde você diz que é o começo de heranças quebradas, também foi ali que em 1882 nasceu a primeira igreja batista do Brasil. Também na Bahia, anos depois, uma geração de profetas se levantou em Porto Seguro, com palavra profética em seus lábios de redenção para este país. E muitos frutos começaram a surgir. O número de cristãos subindo, um movimento de redenção na política como nunca visto antes na nação. A igreja triunfando em fé, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O otimismo pode ser muito perigoso em casos como esse, doutor, pois ele nos gera falsas esperanças. E nós trabalhamos com fatos, e o fato é que o cenário mudou. Nos próximos anos, a sua confiança provavelmente não será a mesma, pois, segundo as análises, a igreja será perseguida e massacrada. Perseguição? Você acha que isso é novidade na história da igreja? Mas deixa eu te informar. Os seguidores de Cristo também foram perseguidos no Coliseu. E quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. Sabe por quê? Sempre haverá um Moisés se levantando contra um faraó com poder e autoridade. Todas as vezes que se levanta um Davi, é para derrubar um Golias que se coloca diante do povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É desafiador? Sim, é desafiador. A redenção de uma nação é um processo histórico, mas só pode participar desse processo quem acredita no poder da cura. Se você não acredita, talvez seja a hora de você mudar de especialização e ir trabalhar no necrotério. Seja como for, nesse caso você não trabalha mais. Eu não vou aceitar nenhum relatório contrário à cura desse paciente. Então saia daqui agora. Eu só espero que ele não morra nas suas mãos. Ele não está nas minhas mãos. O Brasil está nas mãos daquele que o criou, que o gerou, que o fez nascer. É Ele que olha para o Brasil. Os olhos do Senhor estão sobre esse país. E Ele, aquele que o fez, pode fazê-lo novo de novo. Saia daqui agora. Amor a ti, eu não me calarei, eu não me aquietarei, até que tu sejas levantado como objeto de louvor e de justiça do teu Deus entre as nações. Brasil, glória a Deus. Eu não sei quem é você,
Você não viu os relatórios? Não há tratamento para mim. Eu tenho bastante experiência na restauração de um país. Já tratei de um caso muito parecido com o seu. Sacerdotes corrompidos, reis corruptos, mas havia um desejo no coração do Criador em restaurar aquela nação. Glória a Deus. E antes que eu me esqueça, prazer, me chamo Jeremias. Eu não sei se quer ouvir mais alguma coisa, Jeremias. Isso é decisão sua, mas é meu dever apontar o caminho da cura para você. Cura? Deus certamente está irado comigo e me fará perecer. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu não sei se eu consigo. Eu estou exausto. Mas Ele é o Senhor que restaura o exausto. Ele sacia o enfraquecido. Deixa-me te contar algo. Um dia, veio a palavra do Senhor dizendo a mim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Chegando lá, ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se em suas mãos, ele tornou a fazer um novo a partir dele. Então, o Senhor me disse: não poderei eu fazer de vós como faz esse oleiro, ó casa de Israel. Eis que como vaso de barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. A soma dos teus pecados é exacerbada. O Senhor certamente está irado comigo. Assim diz o Senhor: se falar alguma palavra contra uma nação, um reino para derrubar, arrancar, destruir, se tal nação se arrepender da sua maldade, então eu, Senhor, me arrependerei do mal que estarei planejando fazer. Brasil, arrependimento é o caminho da cura. Mesmo que haja impurezas que te façam quebrar, sempre existe um recomeço, onde o oleiro faz nova todas as coisas. Desça a casa do oleiro, Brasil. Quando me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo me faz.
igreja, levante as suas mãos, se coloque de pé no seu lugar, encha a sua boca com palavras proféticas, comece a orar e interceder pelo Brasil. Nessa noite, no mover profético, nós nos levantamos, para profetizar sobre o Brasil, em nome de Jesus. Abra sua boca com palavra profética, profetize sobre o Brasil, declare redenção, redenção. Profetize, profetize sobre a nossa história. Tu és o Deus que quebra maldições, Tu és o Deus que muda históricos. Senhor, tomamos a autoridade no nome de Jesus. Oramos por essa nação, entramos em arrependimento. Nesse momento a chuva começa a cair, meu Pai. Esse sinal de que a terra será regada. Meu Deus, eu oro por essa nação e pelo arrependimento, pelos pecados do Brasil. Entramos em arrependimento. O pecado é idolatria, feitiçaria, bruxaria, imoralidade em todos os níveis. Nos arrependemos e declaramos que o Senhor fará uma outra assinatura para esta nação. O Brasil desce a casa do reino. O Brasil entra nesse processo de quebrantamento e de mudança de atitude. O Senhor nos dará a bênção de vermos esta nação arrependida e gritando que Jesus é o Senhor. Nós vamos, Pai, estrategicamente colocar os arautos nos lugares pelos quais poderão mudar o histórico do Brasil. Essa nação é do Senhor, por direito de herança, por direito de aliança, por direito de redenção. O Senhor a comprou na cruz do Calvário e declaramos que começa um novo tempo para esta nação, em linha com a Tua palavra, em linha com a Tua promessa. E não, Senhor, por aquilo só que queremos, mas aquilo que está no Teu coração. Declaramos que assim se fará, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Brasil, as suas eras se estão os seus lábios transbordarão o rosto e azeite. Somos consumidos pelo gafanhoto, cortador, ligador, devorador e destruidor, a praga e o pulgão. Brasil, comereis abundantemente e vos matareis e louvareis o nome do Senhor, nosso Deus, que tem procedido soberanamente sobre ti, ó Brasil. E tu, ó Brasil, não serás envergonhado, porque eu sou o teu Senhor. Te levantei por cabeça, os teus filhos jamais serão envergonhados. E assim declaramos em minha palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: aleluia.
poder do nome de Jesus. Há poder do nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, mensagem poderosa, impactante, noite marcante. Parabéns, equipe de Atos Proféticos hoje. Meu Deus, quanta realidade, quanto desafio e quanta herança que precisa ser quebrada na nossa